Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Seguimos juntos com a leitura do nosso alimento diário e o assunto de hoje é sobre o ministério de Paulo. Falar entre nós a palavra de Deus, instruir-nos e aconselhar-nos mutuamente faz com que ela habite ricamente em nós, enchendo-nos do Espírito. Quando alguém ensina um conteúdo a outros, esse conteúdo é fixado nele. Vamos exercitar, falar uns aos outros a palavra, pois quanto mais falamos, mais a absorvemos. Paulo sabia disso, por isso em Colossenses 3,16 disse: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Também quando anotamos o que ouvimos, o conteúdo ouvido é fixado em nós. É importante ruminar a palavra, ou seja, depois de ouvir e anotar, ouvir novamente. Se anotarmos o que ouvimos e depois ouvirmos novamente, perceberemos que deixamos escapar algo na primeira vez. Ao revisar as anotações, faça um resumo de cada parágrafo na margem direita, colocando a palavra-chave ao lado. Pela palavra-chave, você saberá de que aquele parágrafo trata. Conforme vai revisando, você verá Deus falando pelo Espírito com você sobre o conteúdo lido. Anote essas percepções na margem esquerda para registrar o que Deus lhe falou. Recomendamos isso a todos, principalmente aos jovens, fazer anotações e revisar. Assim desfrutarão muito mais a palavra. Praticar a imersão na palavra faz toda a diferença. Não façamos as coisas de acordo com o pensamento e maneira naturais. Todos os que foram para o PAC, posto avançado de colportagem, voltaram com o mesmo testemunho. Muitos deles, inclusive irmãos responsáveis, quando saíam às ruas e tentavam utilizar o que já sabiam, como sempre fizeram, perceberam que não obtinham resultados. Quando, porém, utilizaram a palavra profética a orar pelas pessoas, viram que causava efeito. As pessoas eram tocadas pelo Espírito e diziam: é exatamente aquilo de que eu precisava. Não confiemos em nossa habilidade, querido ouvinte. Deus quer tirar-nos da esfera terrena e levar-nos a servi-lo na esfera celestial e espiritual. Para isso é importante crer na palavra profética, como também orar em favor de quem a transmite. O propósito de nossa vida é permitir que Deus produza algo entre nós. O resultado do ministério de Paulo é uma rede de amor. No final de Colossenses, nos versículos 7 e 9 do capítulo 4, Paulo cita, além de localidades, vários de seus cooperadores como Tíquico e Onésimo. Antes, Onésimo era um escravo inútil, mas agora alguém salvo e útil nas mãos do Senhor. Paulo cita também em Colossenses 4:10 Aristarco, que foi preso junto com ele em Roma. Aristarco era um macedônio que no tumulto em Éfeso sofreu no lugar de Paulo. João Marcos, o primo de Barnabé, também é citado por Paulo. Ele havia abandonado Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, talvez por ser jovem e não conseguir suportar os sofrimentos e dificuldades na obra do Senhor. Desse relato de Atos 15, do 36 ao 40, podemos extrair uma lição preciosíssima. Nunca desistir de um jovem, mesmo que ele tenha falhado e nos decepcionado no passado. O Senhor ainda pode aperfeiçoá-lo e torná-lo útil como João Marcos, que foi um companheiro de Paulo até o final de sua vida. Ele também acompanhou o apóstolo Pedro, sendo o autor do Evangelho de Marcos, que escreveu conforme o relato que ouvira dele. Além desses, Paulo cita também Jesus, o justo, em Colossenses 4:11, Epáfras, seu cooperador na região de Colossos, e Lucas, o médico. Lucas também é um dos que permaneceram com Paulo até o fim de seu ministério, conforme lemos em 2 Timóteo 4:11. Assim, o ministério de Paulo não é de doutrinas, de conhecimentos bíblicos somente, mas um ministério que produz vida, produz relacionamentos de amor,
que faz a vontade de Deus e confecciona um tecido de amor entre os irmãos e as igrejas. Querido ouvinte, atentemos para o ministério de Paulo. Jesus é o nosso Senhor.